privilégio de estar na tua presença. Deus, obrigado pelo deslocamento que tivemos, em tempo hábil, chegamos aqui para o culto, para te buscar e buscar, ó Deus, te servir em espírito e verdade, fazendo a tua vontade, ó Deus, e não a nossa vontade. Nos dê sabedoria na mensagem dessa noite, usa-nos para a tua glória e ajuda-nos a te buscar, ó Deus, conforme a tua palavra nos mostra, para a honra e glória e exaltação do teu santo nome, numa perfeita comunhão contigo. Somos gratos pela vida de cada irmão, abençoe a tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 15, vamos ler 2 versículos, vamos falar sobre o capítulo, mas vamos ler 2 versículos, buscar a Deus. Segundo Crônicas 15, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Buscar a Deus. Parece um assunto simples, mas é de extrema importância para a vida do crente. Nós precisamos, dia a dia, para vivermos nesse mundo, buscarmos a presença de Deus. Todo crente de Cristo Jesus, todo salvo, ele precisa diariamente buscar a Deus. Não só hoje, porque nós temos um culto de oração, não só no próximo domingo, nas atividades regulares da igreja, mas dia a dia, nós devemos buscar ao Senhor. O que exige do crente buscar ao Senhor? Primeiro, é um processo de causa e efeito. O que quer dizer um processo de causa e efeito? Se eu der um tapa nesse microfone, ele vai balançar de uma forma ou até cair, mas ele vai balançar, ele balançar e ficar de pé ou cair. Então, esse é o processo de causa e efeito. É uma lei natural, é da natureza isso. E a palavra de Deus aqui nos mostra quando Azarias está exortando a Asa, ele começa ali no versículo 2 a dizer: se me buscardes, quer dizer, se buscardes o Senhor, o achareis. Então, buscar é a causa, o efeito, se eu busco, eu acho. O Silvio Santos tinha, quem procura, acha, né? Era a programação dele. Então, aqui a palavra de Deus nos fala sobre a importância de buscar o Senhor. O Senhor está ao alcance de qualquer pessoa, mas a pessoa precisa buscar o Senhor. Não é o Senhor que vai chegar a ti, não. Tu é que deves buscar ao Senhor. Jeremias 29, 11 a 14 fala sobre essa mesma situação. Porque eu bem sei, só que aqui o Senhor falando diretamente pelo profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me acharei, quando buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei trazer-vos para o lugar da onde eu vos levei. Então, o profeta Azarias fala a mesma coisa que falou Jeremias, a necessidade de buscar. Se buscar, vai encontrar. Mas também o profeta Azarias aqui está dizendo que tem uma outra situação. Porém, se não me buscardes, ou seja, se me deixardes, eu vos abandonarei. Era um problema do povo de Israel. O povo de Israel ele era inconstante. Por um período ele buscava a presença de Deus e, sem mais nada, ele parava de buscar. Então aqui a exortação: se me deixardes, eu vou deixar vocês. Por quê? Porque Deus quer uma comunhão de mão dupla, ida e volta. Ele não quer só fazer a parte dele. Deus tem prazer quando o homem busca a comunhão com o Senhor. Por isso que o profeta está dizendo aqui: vai me achar quando me buscar, mas se não me buscar, eu vou abandonar vocês. Buscar de todo o coração, está falando o
profeta Jeremias. O que é buscar de todo o coração? É com um coração íntegro, um coração sem reservas. O homem não pode adorar, não pode servir a Deus com um coração dividido, ou seja, um pé no mundo e um pé querendo servir a Deus. Deus é um Deus exclusivista, e foi esse o problema de todo o caminhar do povo de Israel, foi sempre de ficar com um pé no mundo e um pé servindo a Deus. Muitos passaram por essa igreja. Hoje nós temos poucas pessoas no culto da noite, mas poderíamos ter muito mais. Muitos passaram por essa igreja e não ficaram. Por quê? Porque não encontraram a Deus? Não. Porque não buscaram a Deus com um coração íntegro, de todo o coração, com um coração pronto a servir a Deus, um coração pronto a receber a exortação da palavra de Deus, para servir a Deus conforme a sua palavra e não conforme os meus interesses. Por isso que não é que não acharam a Deus, fugiram porque não buscaram um coração íntegro. O salmista Davi fala em Salmos 42 que o servo brama pelas correntes de água. Assim como o próprio salmista diz que ele tem sede da presença de Deus. Ele tem sede da presença de Deus vivo. E no Salmo 63 ele diz: só tu é Deus, tu és o meu Deus, eu te buscarei de madrugada. Por quê? Porque a minha alma tem sede de ti. E ele ainda fala que ele passa por uma terra de sequidão, uma terra onde não há água, mas ele tem prazer na presença do Senhor. Isso é buscar o Senhor com um coração íntegro. Esse é um exemplo do salmista Davi, que deve refletir na nossa vida esse desejo de servir a Deus com um coração sedento, um coração íntegro, um coração que busca fazer a vontade de Deus e não os nossos interesses. Deuteronômio 4, 29 e 30 diz: então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes, olha, mais uma vez, de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiverdes na angústia e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirá a voz do Senhor. A palavra de Deus, ela é consistente. Outro homem falando sobre o mesmo assunto, de buscar, a necessidade de buscar a Deus. O povo de Israel era exortado. Por que Deus deixou muitas vezes o povo sofrer? Porque o povo esquecia de Deus. Deus não tem prazer em fazer o seu servo passar por dificuldades, mas às vezes precisa acontecer isso para que nós possamos buscar a Deus com o coração íntegro, de toda a alma. Senão nós buscamos a Deus com reservas. Hoje não. Hoje está muito quente, hoje não dá. Hoje eu cheguei cansado do trabalho, eu não posso. Não estou falando só em vir à igreja, mas a leitura da palavra do Senhor, a oração, o meu devocional, o meu tempo a sós com Deus em casa, buscar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, porque eu tenho sede de alimentar da palavra do Senhor, sede de beber da água viva. Para buscar o Senhor é a exortação, tanto aqui de Azarias como de Jeremias, para buscar ao Senhor de todo o coração. Aqueles que desejam aprender um instrumento musical ou aprender a manejar determinado equipamento, eles se empenham para ter a destreza para aquela finalidade. É assim que nós devemos buscar o Senhor, de forma com que nós entendamos a vontade do Senhor para podermos aplicar na nossa vida. Porque não adianta buscar ao Senhor e não fazer o que Ele mostra na sua palavra. Nós devemos ser um instrumento na mão de Deus, fazer a vontade do Senhor. Se me buscardes de todo o coração, achareis. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. É a mesma coisa, busca o Senhor. Porque Ele tem aquilo que tu precisa para a tua vida. Só Ele pode suprir as tuas necessidades. Só Ele pode ter uma comunhão contigo que vai suprir a tua alma, o teu entendimento, te dar a tranquilidade para poder viver nesse mundo
conturbado. Busque ao Senhor, se buscar, vai achá-lo. Ele não está distante de ninguém, ele está próximo, mas precisa dar o passo, a nossa parte fazer de buscar ao Senhor. E aqui eu estou falando, não buscar o Senhor, nós vamos orar, logo em seguida vamos pedir bênçãos para nós, saúde de um irmão, talvez a venda do meu apartamento, a venda do seminário. Não estou falando aqui buscar o Senhor com o intuito de pedir coisas para mim. Não, mas para ter prazer na presença do Senhor. Ele pode me abençoar? Pode. Mas esse não deve ser o motivo pelo qual me leva a buscar o Senhor. O motivo principal é privar da presença do Senhor, da sua palavra, alimentar-me, matar a sede espiritual que eu tenho com a presença do Senhor. E Ele nunca vai nos decepcionar. E mesmo que algo material estejamos pedindo, e Ele ainda não atendeu, como eu tenho pedido pela venda do meu apartamento há muito tempo, isso não é decepção, não, porque não é o tempo de Deus, não é a resposta que Deus quer para esse momento. O que nós precisamos é ter prazer em buscá-lo, mas não com o intuito de que eu vou receber uma bênção porque eu fui fiel. Não, nós devemos ter e demonstrar prazer na comunhão do Senhor. Aqui no nosso capítulo 15, versículos 12 e 13, e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 13, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor de Israel morresse, olha só, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Todo que não buscar o Senhor vai morrer. Imagina se isso fosse, para nós como crente, uma norma. Com certeza não teria ninguém aqui dentro dessa igreja. Não teria ninguém. Por quê? Porque nós precisamos ter esse prazer na comunhão, não obrigação. Eu estou aqui não porque eu sou obrigado, não, porque eu tenho prazer em buscar o Senhor. Nessa comunhão, em receber a instrução da sua palavra. Então, graças que nós não somos obrigados, graças que nós temos a liberdade nesse país de buscar o Senhor. Com certeza, se formos ver esses países muçulmanos, alguns países ainda da cortina de ferro antiga, em que as pessoas querem buscar o Senhor, mas não são permitidas, em razão dos resquícios do comunismo. Essas pessoas, com certeza, talvez demonstrem mais prazer em buscar o Senhor do que nós, que temos toda essa liberdade. Precisa acontecer isso conosco, num país livre, para que nós possamos ter esse prazer? Não. Então, a causa e o efeito. Se me buscardes, causa. O efeito, vou me achar. Mas busque o Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto da exigência de buscar o Senhor. Segundo, quando buscar ao Senhor, busque-o com seriedade, com compromisso. Como seriam as igrejas fundamentalistas hoje se não tivesse pessoas sérias servindo ao Senhor, buscando ao Senhor? Compromisso. Tem culto? Eu vou lá. Por quê? Porque eu tenho esse compromisso com Deus. É sério para mim. Servir a Deus é sério. Não é um peso, é sério. Eu tenho esse prazer em buscar ao Senhor. Não venho por obrigação. Venho porque eu tenho esse compromisso com o Senhor. Lucas 12, 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte Jesus para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si seus discípulos e escolheu 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus subiu ao monte para orar. Passou a noite, no mínimo Jesus orou 12 horas. Ah, mas precisa, eu sendo Deus, buscar a Deus para ficar 12 horas orando para Deus? Para que isso? Para que esse desperdício? Precisa? Precisa. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um compromisso. Jesus estava prestes a escolher os 12 discípulos que inflamariam o mundo com o Evangelho. Então era sério, ele tinha um compromisso
E ele buscou o pai para orientação. Então, o que sobra para nós, se temos o exemplo do Senhor, o compromisso que ele tinha com aquilo que Deus o permitiu fazer, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados, mas ele preparou tudo planejado. Por quê? Porque era sério aquilo que ele fazia. Ele sabia a quem ele servia. Quando nós tivermos algo que pode decidir parte da nossa vida, o destino de alguma decisão que nós vamos fazer, temos que buscar a Deus. Porque muitos casamentos de crentes se desfazem. Por quê? Porque quando foram buscar o seu marido ou sua esposa, não buscaram a Deus, não tiveram compromisso de dobrar o joelho, de depender de Deus nessa decisão. É coisa séria. Tudo que precisa ser transformado, precisa orientação do Senhor. Nós oramos para que Deus nos desse um presidente que pudesse dar dignidade a esse povo. E Deus permitiu, e eu tenho certeza que foi pela oração dos crentes, permitiu que fosse escolhido o Bolsonaro, para dar um novo rumo neste país. Seriedade, compromisso com as coisas de Deus. Esse deve ser o pensamento do crente. Decisões que tomaremos que afetam o nosso caminhar por esse mundo, seja espiritual, seja material, seja qual for a decisão, busque orientação do Senhor. Tenha esse compromisso, essa seriedade. O Senhor Jesus nos mostrou. Ele subiu ao monte e ficou 12 horas, pelo menos, orando ao Pai, para decidir. Decidiu escolher o Pedro, que pisou no tomate, escolheu o Judas, que o traiu, escolheu Tomé, que tinha dúvidas, assim como escolheu a nós para sermos seus filhos. Por quê? Porque Ele quer que nós sirvamos a Ele da forma, conforme a sua palavra, mas do jeito que nós somos. Porque Ele vai fazer as transformações necessárias nos tempos oportunos para que nós possamos melhor dar glória ao Senhor. Mas busque com seriedade, busque com compromisso. Segunda forma, então, de nós buscar o Senhor. E a terceira forma, rapidamente, busque o Senhor, ali no versículo 15 vai nos mostrar, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a sua vontade o buscaram e acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Buscar o Senhor com boa vontade, coração disposto. Vimos causa e efeito, e agora vimos compromisso, e agora estamos vendo boa vontade. Como nós temos buscado o Senhor? É pesado para mim servir ao Senhor? É pesado para mim fazer evangelismo? É pesado para mim entregar um folheto? É pesado para mim participar da programação de Natal? É pesado para mim ficar ouvindo o irmão pregar? Se isso é pesado, há algo errado. Não é de boa vontade. Porque aquele que tem boa vontade tem prazer na comunhão com o Senhor, tem prazer em buscar o Senhor. Vai privar por todo o tempo que tem, seja em comunhão com os irmãos, seja na sua comunhão particular em casa, de ter essa comunhão com o Senhor, porque está fazendo de boa vontade. Se fizermos de boa vontade, nada vai ser pesado. Seja qual for a programação, seja qual for o compromisso que tivermos para o Senhor. Por quê? Porque quando é de boa vontade, nós não estamos buscando por interesses escusos. Estamos buscando porque é Deus e não porque eu quero algo de volta. Não estou buscando as bênçãos de Deus, e sim o Deus das bênçãos, porque é de boa vontade. É assim que Deus quer que nós o servamos. 1 Crônicas 29:5 narra lá quando Davi, já no final da sua carreira, começa a preparar o material para que Salomão edificasse o templo, e aí ele separa ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, para obras que os artífices
e o fazer. E aí ele faz uma pergunta no versículo 5: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? A pergunta de Davi: quem está disposto, ou seja, quem tem boa vontade de servir ao Senhor? Quando Davi faz essa pergunta, e aí nós vemos lá do versículo 6 ao 22, os chefes, versículo 6, dos pais, os principais da tribo de Israel, os capitães dos milhares e centenas, e até os capitães do rei, deram voluntariamente, contribuíram com o que tinham voluntariamente. Olha o desafio de Davi, e esses principais fizeram. Versículo 7, e deram para o serviço da casa de Deus. Versículo 9, o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque tinham um coração perfeito. Voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Versículo 11, tua é, Senhor, a magnificência, o poder e honra e vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Se é de Deus, eu tenho que dar para Deus de boa vontade, seja o meu tempo, seja meus bens, seja minha vida, para servir a Deus até no ministério integral. Tudo pertence ao Senhor. Versículo 14, porque tudo vem de ti e da tua mão tô damos. Quer dizer, eu estou só te devolvendo, Deus, o que te pertence, porque eu sou mordomo, eu estou cuidando. Mas isso precisa ter boa vontade para ter esse entendimento, esse discernimento. Boa vontade de coração para fazer para o Senhor. E versículo 22 diz que eles comeram aquele dia perante o Senhor com grande gozo, com grande alegria, porque todos estavam fazendo de boa vontade, cada um fazendo aquilo que lhe competia, cada um fazendo a sua parte. Por quê? Porque tinham boa vontade em buscar o Senhor, em servir ao Senhor. A pergunta é: eu estou disposto a ter um coração assim? Pronto, de boa vontade para fazer? Para abrir mão dos meus bens, para abrir mão do meu tempo, para abrir mão dos meus direitos, que crente tem muito direito, ele não tem responsabilidade, mas às vezes crente tem muito direito, e ele cobra, seja do pastor, seja de Deus, mas eu estou disposto a abrir? Se buscarmos a Deus, não teremos frustrações, se o fizermos de boa vontade. 1 Crônicas 29, 18, o Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Davi aqui orando para Deus, Deus de Isaac, Deus de Israel, e ele diz assim: conserva isto para sempre no intento do pensamento do coração do teu povo, ou seja, um coração íntegro para te buscar, e encaminha o seu coração para ti. Conserva o povo, ó Deus, a oração de Davi, com o coração pronto a te buscar, a te servir, sem reserva, sem restrição, para fazer o melhor para o Senhor. Davi sempre procurou fazer o melhor para o Senhor e exortava o povo, como rei, como líder, a isso também, disposição. Conserva o coração do povo assim, meu Pai. Essa era a parte positiva, mas se nós lermos lá, 2 Crônicas 20, 32 e 33, a parte negativa: contudo os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda um coração preparado para servir ao Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas notas de Jeú, profeta Jeú, filho de Hanani, que inseriu na história dos reis de Israel. Então, 5 reis depois da oração de Davi, que disse: Senhor, conserva esse povo com o coração pronto a te servir. Aqui, quando assume o rei Josafá, o povo ainda está balançando, com um pé no mundo e um pé servindo a Deus. Não está com o coração íntegro. Diz ali: não tirar os altos. Continuam servindo a Deus, sim, mas fazendo coisas que não agradam a Deus. Então não estão buscando Deus com boa vontade, não estão buscando Deus com coração íntegro. Então que nós possamos não entristecer a Deus, mas que nós possamos alegrar o Senhor, cuidar do nosso relacionamento com Deus,
não ter uma vontade para orar, não ter uma vontade para ler a palavra de Deus, não ter uma vontade para testemunhar, não me esconder que eu sou crente, mas proclamar a glória de Deus na minha vida. Davi sempre foi um homem que buscou a Deus e sempre cutucou o povo nesse sentido, para buscar ao Senhor. Contudo, os altos não se tiraram. Que vergonha! Depois de tantas gerações, continuavam pecando. E a gente sabe que foi o problema do povo de Israel. Mas é diferente de nós? Não, porque nós somos iguais a eles. Homens pecadores como eles. Mas temos hoje o Espírito de Deus que nos conduz a fazer a vontade de Deus. Que nós possamos orar a Deus para ter um coração disposto, um coração pronto a servir o Senhor de boa vontade. Manter firme esse coração até que Deus venha nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Que Ele possa nos encontrar fiéis, servindo ao Senhor. Porque nós temos prazer em buscar ao Senhor. Não só aqui na igreja, mas aonde quer que nós estejamos. Porque como é triste um coração como foi o coração do rei Jeorão, que se desviou de servir a Deus. E lá em 2 Crônicas 21, 20, diz que ele reinou 8 anos e morreu. E ele foi sem deixar saudades de si. Por quê? Porque ele não fez nada que agradasse a Deus. Que não possa ser isso um retrato da minha vida, da tua vida, irmão. Que nós possamos ter prazer em buscar a Deus, para que quando nossos filhos, uma geração que vai se levantar, possa dizer, como nós estamos falando aqui de Davi, esse teve um coração puro, um coração pronto a buscar Deus. E essas pessoas possam, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, dizer, olha, o Paulo era assim, o Guilherme era assim, porque teve um coração pronto. Como eu tenho saudade desse irmão. Como eu tenho saudade da comunhão. E não conforme foi com Jeorão, partiu sem deixar saudade. Porque ocupou o mundo de forma a simplesmente ser mais um. Nós, como crentes, temos essa responsabilidade. Que Deus possa ser glorificado com a nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Possa ser o meu desejo, o desejo de cada irmão, de te buscar, Deus, em espírito e verdade. Se nós te buscarmos, te acharemos. Mas também se te deixarmos, ó Deus, tu nos abandonará. Não porque tem prazer nisso, mas porque tu não suporta, ó Deus, o pecado, esse pecado da falta de comunhão, de um salvo em Cristo Jesus. Ó Deus, sabemos que te magoa muito e que nós possamos ter esse cuidado na nossa vida para fazer o melhor para a tua honra e glória. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Obrigado.